Após embarcarmos nas complexidades dos amores, é hora de discutirmos sobre os impactos dos procedimentos estéticos no universo negro. O quanto o racismo estético afeta a autoaceitação e o custo emocional de tentar se enquadrar em padrões. Será que é por isso que pessoas negras recorrem às famosas cirurgias plásticas? O nosso episódio de hoje é gravado na sede do Olodum, mesmo espaço onde Michael Jackson pisou em 1995. Para a conversa ganhar amplitude e a profundidade necessária, convidamos a apresentadora, atriz e jornalista Maíra Azevedo, a nossa tia Má. Temos também a influenciadora digital Beberes. Meu povo, para começar, quero saber, Maíra e Beberes, vocês conseguem lembrar assim do momento que vocês perceberam que a beleza de vocês era lida de um jeito diferente devido à raça de vocês, devido de vocês serem mulheres pretas? Eu acho que eu percebi muito nova, né? Eu sou criança da década de 80, eu sou mais velha do que vocês que estão aqui. E na década de 80, a televisão, ela se ainda hoje ainda é muito embranquecida, na década de 80 era muito mais. E as apresentadoras infantis eram todas mulheres brancas, né, loiras, com exceção de Mara Maravilha. Que, inclusive, por muito tempo eu disse, eu gosto de Mara, mas é porque eu acho que era que chegava um pouco mais perto, até para ela ser baiana. E aí eu me lembro que, fora isso, eu preenchia todos os requisitos para ser assistente de palco, né, para ser paquita. Eu estudava, eu fazia aula de inglês, e aí chegou um momento que eu disse, eu quero ser paquita. E aí eu falei para minha mãe, eu quero fazer parte disso, eu queria fazer parte daquilo. E, na verdade, é muito importante dizer isso, eu não queria ser paquita. Eu queria fazer parte daquele espaço. Sim. Eu queria estar ali, eu só não sabia dizer isso. Sim. Eu queria estar ali, eu também quero estar na televisão, eu também quero ser vista naquele lugar, eu também quero ser vista como bonita. E aí, quando eu vou lá, eu me achava bonita, mas eu não sabia se eu era, porque eu percebia que pessoas parecidas comigo não estavam nesses espaços. E aí, quando minha mãe me diz que eu não posso ser paquita, porque eu não tenho todos os requisitos, e na minha cabeça eu tinha todos, né? Eu era engraçada, eu sabia, eu dançava, fazia aula de dança, fazia tudo. Eu só era uma menina preta. E por ser uma menina preta, eu não podia ser paquita. Foi a primeira vez que eu entendi que o fato de eu ser uma mulher preta, em alguns lugares eu não ia ser vista como uma mulher bonita, eu não ia ser vista como uma mulher que poderia estar naquele lugar. Então, assim, eu percebi muito cedo. E eu acho que é uma das coisas mais cruéis que existe. É quando você percebe que o seu direito à beleza também é negado. E você, Beres? Rapaz, eu nunca tive esse entendimento, nem jovem. Eu acho que por causa dos lugares que eu tive acesso e que para mim era natural, porque meus pais faziam com que fosse natural, que era um lugar que eu deveria também ocupar, né? Então, ser tipo uma das únicas negras na escola particular, sempre com aquele lugar extremamente embranquecido. Para mim foi difícil na minha juventude, principalmente porque eu sempre era da lista das meninas mais feias, aquela lista que passava, né? Eu acho que toda pessoa Os preta, coleguinhas. a grande maioria passou por isso, né? Rapaz, a minha tava ali, ó, de lei. Era pra tudo. A mais feia, a mais não sei o quê, mas eu era sempre a mais legal. Entendeu? Sempre a mais engraçadinha. Humor também, né? Eu acho Humor que eu usei salva. disso. Salva, gente. Eu usei muito disso. E aí, desde jovem, eu não me entendia como essa pessoa, tipo... uma pessoa bonita. Eu não tinha esse entendimento, mas eu entendia que eu não fazia parte daquele ambiente. Tipo, o que eu via como beleza, para eles, não era a beleza que eles enxergavam em mim, por exemplo. Tipo, eu via a minha avó, baiana de Acarajé, olhava, tipo, a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, que mulher linda. Tipo, eu jovem, tipo, achava a coisa mais linda, mas eu entendia que para o lugar que eu convivia não era. Então, eu sempre fui muito... Não tinha essa visão, sabe, de que eu me sentia bonita. Eu nunca me senti bonita, na verdade, na juventude, na adolescência. Eu nunca fiz parte de nada. Tudo demorou muito para mim, para eu gostar de alguém gostar de mim, para ter um afeto. Até na questão de amizade, sempre era o grupinho que eu era excluída. Então, eu também me juntava com os excluídos. E quem eram os excluídos? Os negros da escola. Então, eu sempre fui muito... então vou fazer do meu jeito também, entendeu? Sofria bullying, vou fazer o bullying. Não fazer o bullying, gente. Mas eu fazer o bullying ao contrário, entendeu? Defendendo que sofria bullying. Então, nunca tive essa percepção. E hoje em dia, olhando e fazendo essa análise do que eu experimentei quando era mais jovem, agora eu entendo o que eu vivi.
que é muito uma questão racial, muita questão estrutural, né? Que as pessoas não ensinavam os seus jovens a enxergar a beleza na gente. Exatamente. E tem essa coisa da mídia, né? Que a mídia é muito importante para isso, assim, né? Isso que Maíra trouxe de Xuxa e de tantos outros programas de televisão, mas não só programas de televisão, né? Os outdoors, Sim. as propagandas, tudo que a gente via era tudo tido como o branco como belo, né? Então a gente não tinha como se reconhecer naquilo, né? As bonecas, os livros infantis, né? Quando você vai pensar nas princesas, é muito recente ter princesa preta. Eu não tive princesa preta na minha infância. E isso não é uma bobagem, porque a gente é educada não só com o que a gente aprende dentro da nossa casa. A gente é educada também com as informações que a gente recebe do mundo. E isso também chega pra gente em algum lugar, na nossa subjetividade. Então, quando eu olhava, que eu via que todas as princesas não se pareciam comigo, que todas as Miss, né, todas as Miss não se pareciam... Teve Daisy, eu nunca esqueço disso, pra você ter ideia, eu sempre lembro de Daisy. Daisy foi a primeira Miss Brasil negra. Eu era uma criança. Ela foi Miss Brasil em 86. E eu lembro disso até hoje, porque aquilo me marcou, porque quando Daisy virou Miss Brasil, eu fiquei completamente emocionada, porque sabe aquela sensação de dizer assim, ó, é possível. Aí eu me lembro muito de Daisy, me lembro muito da figura de Glória Maria e da figura aqui, né, mesmo ela não sendo daqui, de Wanda Chase. Eram as figuras que a gente tinha nesse cenário de mulheres poderosas, né? Poderosas, porque inclusive a comunicação é poder. Quando a gente pensa no noticiário baiano, por muito tempo, hoje em dia, quando eu vejo o Wanderson, que eu vejo Luana Assis, que eu vejo a outra Luana, que eu vejo Felipe Oliveira, que eu vejo tanta gente preta ali na televisão, Tarsila, Alvarindo, um monte de gente, é uma grande conquista, porque até pouco tempo atrás, você ligava a televisão e em todos os canais... Hoje, se a gente fizer um recorte, a gente é maioria na tela. Na TV Bahia, a gente é maioria. Na TV Bahia, eu acredito que sim, mas assim, e isso é uma conquista muito recente, por isso que é importante muita gente valorizar e celebrar quem veio na frente, porque eu percebo, né, olha só, eu sou mais velha do que vocês, mas eu estou sempre falando dos nossos mais velhos mesmo, de quem veio, inclusive, na minha frente, porque a sensação que eu tenho é que muitas vezes a galera tem achado que tá tudo certo e começou agora. E esquece que, por exemplo, para a gente ter muita gente preta na TV, foi necessário que lá atrás essa galera começasse a reclamar, começasse a dizer. Então, assim, nada do que a gente está usufruindo agora é fruto da nossa luta. Eu não estou aqui por minha causa. Eu estou aqui por conta de quem veio na minha frente e conseguiu lutar para que esse espaço, inclusive, fosse aberto, sabe? Quando essas discussões, inclusive, às vezes era quando tudo era mato, tinha alguém lá capinando o terreno e tentando construir para que a gente hoje pudesse estar sentado aqui. Imagina, tem 4 pessoas pretas fazendo uma discussão sobre beleza, sabe? Lugares que talvez para a gente fosse sempre no lugar do impossível. Eu sempre digo que tem sonhos que eu realizo, mas são sonhos que eu nem sonhei. Sabe? Porque a mídia, inclusive, me dizia que eu não poderia estar. A mídia me dizia o tempo todo, este lugar não é seu. Porque quando ela apresentava só um tipo de pessoa, quando ela apresentava... Inclusive, até hoje é importante a gente dizer que, por mais que a gente tenha estado nesses lugares, muitas vezes quando a gente chega, também a gente continua sendo maltratada, a gente continua sendo tratada com certo desdém, as pessoas duvidam da nossa capacidade, da nossa intelectualidade, chamam a gente de qualquer jeito, oi, não sei quemzinho, olha aqui, assim. É sempre nesse tonzinho. E a gente sabe que esse tom com a gente tem uma informação ali. Sabe? Não é assim com todo mundo. A gente continua entendendo. E aí, muitas vezes, a gente tem que fazer de conta ou que não entendeu ou aceitar, porque senão a gente tem que estar o tempo todo... O pessoal fala descansa, militante, e era tudo que eu queria. Poder, de fato, descansar. Porque todos os dias eu preciso, em algum momento do meu dia, ou no mínimo, ou respirar fundo para dizer, peraí, não é assim não. Ou então estar o tempo todo sendo, no mínimo, apedrejada por alguém. E nem sempre as pedras são aquelas pedras reais, são aquelas pedras daquela violência subjetiva, onde as pessoas acham que eu não deveria estar, porque ainda tem gente que acha que esse lugar não deveria ser nosso. É verdade. Eu vou questionar vocês o seguinte, acerca de qual o peso da indústria da beleza em relação ao povo preto. Vocês sentem ainda que a gente é deixado de lado? Ou vocês já veem alguma melhora, algum vislumbre no fundo? Rapaz, eu sinto que ainda tem muito a percorrer, mas eu acho que a gente já está no caminho. Eu acho que esse movimento que foi criado, principalmente para a gente aceitar o nosso cabelo do jeito que é, eu acho que foi revolucionário. Foi necessário para a gente se enxergar, entender. Eu alisava meu cabelo todo mês. Então, quando surgiu isso, e tipo, eu comecei a entender que
existia beleza nisso e foi algo que a indústria começou a fomentar também, entender que fazer parte daquilo era importante. Então, foi se criando produtos para poder atrair também o público negro, né? E eu acho que a indústria está tentando se moldar ao que a gente está buscando. Mas ainda falta muita coisa. No lado da maquiagem, por exemplo, a gente vê aí Rihanna, vou citar, né? Que ela veio sendo totalmente disruptiva, trazendo 60 tonalidades de base e sendo à frente totalmente do mercado. Então, acho que a gente precisa de pessoas realmente para fomentar o que a gente precisa, né? As nossas necessidades. E eu estou sentindo que está tendo essa movimentação, mas eu acho que ainda falta marcar mais. Por exemplo, no mercado publicitário, eu acho que a gente precisa de mais representatividade. Eu acho que está faltando isso para as pessoas conseguirem se enxergar dentro desse mercado. Eu sinto que falta expansão no meio publicitário. São sempre os mesmos rostos o tempo todo fazendo aquilo ali que a gente sabe, a gente já conhece eles. Eu queria ver o novo, sabe? E É isso que quando me é o incomoda. mesmo rosto, normalmente são as pessoas que são negras, mas que têm traços mais harmônicos perante o que as pessoas querem consumir, né? Os aceitáveis, né? Os aceitáveis. Então, eu acho que falta mesmo ter de todo tipo. A gente tem pessoas 60 mais, a gente tem pessoas que têm um vitiligo, a gente tem pessoas que têm vários tipos de variedade. Então, a gente precisa disso, a gente precisa se enxergar, todo mundo precisa se enxergar nesse espaço, né? Maíra já fez intervenção cirúrgica, Beberes passou por um processo de emagrecimento, né, ali junto a um endocrinologista, mas utilizou essas canetas emagrecedoras, né? Queria que vocês falassem um pouco assim sobre como é que vocês sentem, assim, sendo pessoas públicas, vocês sentem essa pressão estética a partir disso? Ou foi uma coisa que vocês falaram, não, eu vou fazer porque eu sempre quis fazer, estava afim, como foi isso? Acho que são as duas coisas. Primeiro que é muito importante a gente se humanizar. Como ser humano, como indivíduo, e eu vivendo em uma sociedade que está o tempo todo fazendo apologia a um tipo de beleza, a um padrão, a um tipo de corpo, eu também vou ser mexida com isso. Isso vai me atingir em algum lugar. Porque, como eu falei até antes, nós somos formados e forjados a partir das informações que a gente recebe. Eu falo das coisas que eu fiz, mas assim, ao mesmo tempo eu sou muito discreta. Assim, eu sempre digo, eu sou uma pessoa pública que é muito discreta, eu sou muito reservada. Eu não tenho problema de falar que eu já fiz mama, eu fiz abdominoplastia. Eu fiz mama depois que eu parei com 40 anos, então assim, eu tive alguns problemas, né? Depois eu tive que retirar 11 cistos, né? Que eu tava com problema na minha mama, então precisou refazer. Eu aproveitei, fiz a parte estética também e fiz o abdômen por conta da diástase. Então assim, e aí aproveitei e fiz a parte estética também. Inclusive, para mim foi como se fosse uma liberdade. Porque é muito importante a gente dizer que, ainda mais para mim, uma mulher preta, né, que foi forjada no movimento negro, no movimento social, a gente foi educada para achar que estética era futilidade. Não sabe como se estética fosse algo menor, fosse algo inferior. E eu acho que é muito importante você estar bem e feliz com a sua aparência. Sabe como é? Tudo que eu fiz sempre foi pensando em mim. Tipo assim, eu gosto de mim, é muito bom gostar de mim, porque foi uma conquista mesmo, sabe? Porque, inclusive, eu fiz um livro infantil falando, a menina que não sabia que era bonita, de repente, aquela menina que não sabia que era bonita, hoje em dia, quando liga para as amigas, passa metade da ligação se admirando. É verdade. Sabe? E isso é uma grande conquista. Então, assim, tudo que eu faço é para mim. Eu sou uma pessoa que eu sou... Essa semana, eu estava no meu terreiro, aí a menina trançou meu cabelo, eu comecei a me olhar no espelho, no celular, né? Sim. E aí alguém tava fazendo uma piada da trança. E aí o outro menino fez assim, tia, você não ouviu, não? Ele tá rindo de você. E aí eu respondi, meu filho, eu tava tão envolvida comigo, eu estava me achando tão bonita, que eu não tive tempo de prestar atenção no que estava falando. E na hora eu dei a resposta muito... Assim, eu não vi mesmo, depois eu fiquei pensando, disse, que bom, olha que coisa que eu conquistei. Eu estava tão feliz comigo, com a minha aparência, que eu nem consegui prestar atenção que eu estava sendo ridicularizada, porque eu passei minha vida toda sendo ridicularizada. E provavelmente, por exemplo, eu que tenho braquidátila, né? Eu tenho encurtamento dos dedos, então que muitas vezes fui o alvo da piada. É importante a gente dizer que quando o Beberes conta, né, que sofreu bullying, a gente não pode esquecer que essas coisas também trazem pra gente e elas acompanham a gente toda a vida. Então, aquilo que às vezes você pensa que você fez por decisão sua, é aquele bullying que está lá adormecido, sabe?
Outro dia, a menina, eu sempre achei minha virilha linda. Meu Deus, nunca prestei atenção em minha virilha, porque né, minha virilha tá lá para outras coisas. Aí a menina entrou na minha rede social e falou, como sua virilha é preta? Eu falei, mas ela ia ser que cor, minha filha, se eu sou preta. Só que depois desse dia, eu comecei a prestar atenção em uma coisa que eu nunca nem tinha me dado conta. Ou seja, às vezes o olhar do outro faz a gente se olhar também de uma forma muito massacrante, sabe? E, assim, eu sou muito feliz hoje em dia com a aparência que eu tenho aos 44 anos, na boca de fazer 45. Eu sou uma mulher realizada comigo. E eu gosto de falar isso de boca cheia, porque é uma grande conquista. É uma grande conquista mesmo. Eu passei a minha adolescência. Hoje, sei lá, eu estava essa semana olhando as fotos minha adolescente e falei, meu Deus do céu, como eu era uma menina bonita. Por que eu permitia que as pessoas me dissessem que eu era feia? Sabe, como é que eu deixava, como é que eu acreditava naquilo? E às vezes a menina, que era a menina considerada a menina mais bonita da sala, ela era feia, ela só não era preta. É. Às vezes ela nem era branca, ela só não era preta. Sim. Sabe? Porque assim, e isso é muito cruel. Então assim, eu faço as coisas que eu quero fazer por mim, mexi no meu peito, que eu fui tirar os 11 cistos, que eu tava com um problema sério. E aí, e não é eu colocando desculpa não, fiz pela saúde, eu não sou essa pessoa, fiz pela estética também. E a estética também é poderosa. E estética também é saúde. Porque quando eu faço pela estética, eu me sinto bem, eu me apresento, eu chego no lugar, a minha autoestima faz com que, inclusive, eu me sinta mais poderosa. Sim. Então, assim, parece que fazer por estética é algo menor. Se você quiser fazer por estética, você está feliz, é uma decisão sua, faça também. Se você pode fazer, a única coisa que eu não faço nas minhas redes é ficar falando o tempo todo de tudo que eu faço, para, inclusive, não estimular. Para não ficar achando que a pessoa tem que viver disso, porque alguns desses procedimentos eu precisei juntar dinheiro para fazer, não são tão baratos assim, não são tão acessíveis, e eu não quero que as pessoas que me acompanhem fiquem achando que elas vão precisar vender tudo que ela tem para fazer aquilo, porque a felicidade não tá. Porque tem procedimento que eu fiz, é muito importante dizer, tem procedimento que eu fiz que eu achei que ia mudar a minha vida e não mudou, e que eu continuei me achando feia. Então é muito importante dizer isso, porque às vezes você vai fazer achando que vai melhorar e que não vai adiantar. E tem outra coisa que daqui a pouco você vai fazer, bebê está ali falando, nunca botei um ácido hialurônico. Eu também não tinha feito, até meus 30 e pouco, meu filho. Agora, nos 40, eu tô aqui. Mas eu tô querendo, viu? Porque do jeito que eu sou expressiva. Eu também já fiz aqui, já fiz um botoxinho assim. Aqui, minha filha. E foi muito bacana no dia que eu fiz, exatamente por conta desse lugar, né? De chegar nesse lugar de empoderamento. Sabe uma coisa que pra mim foi, é estética também, mas que pra mim foi uma das coisas mais poderosas? Quando eu comecei a me dar o luxo de fazer massagem. Sim. Sabe? Porque não era algo também, uma realidade de mulheres negras. E na primeira vez que eu coloquei a minha mãe, eu falei, eu quero que a senhora tenha uma sessão de massagens e poder ofertar isso para ela. Porque a gente precisa ter esse lugar também, da gente ser bem tratada, da gente ser vista como bela, da gente aperfeiçoar a nossa beleza do jeito que a gente quer. É exatamente isso, né, gente? É porque a Maíra falou uma coisa que é a realidade. Infelizmente, a gente está na internet, a gente figura pública, né? Porque as pessoas acham que porque a gente posta a nossa vida tem direito a dar opinião. E que sabe tudo da vida das pessoas. E sabe tudo que a pessoa quer que saiba, né? Não tudo. Ou então fica te dizendo o que você deve fazer, às vezes você sabe se você quer fazer ou não. Aí meio que você sente que a pessoa quer te obrigar a fazer uma coisa que você não quer, né? Que é o que acontece demais. Mas eu senti um pouquinho dessa pressão quando as pessoas começaram a achar que eu não era o suficiente para outras pessoas. Eu senti um pouco dessa pressão, mas eu entendi que eu não ia deixar essa pressão tomar conta de mim, porque eu sempre fui que eu sou, sabe? Eu sempre deixei ser. Eu sou isso e acabou. Mas eu entendi também que, para além disso, eu comecei a enxergar o que eu podia melhorar por mim, não pelo outro. E também acaba que a gente acaba melhorando para o outro, porque quando a gente acaba fazendo essa transformação na gente, a gente acaba incentivando outras pessoas a se enxergar dessa maneira. E meio que virou um movimento dentro de minha casa. Comecei a me cuidar, e aí já senti, minha irmã já começou a sentir que ela precisava também, aí minha mãe já começou também a querer se cuidar igual. Então, o meu caminho foi buscar os profissionais adequados e ideais para poder fazer isso de uma maneira segura. Porque vocês vão ver que eu estou mudando. As pessoas estão enxergando que eu estou mudando e sempre acham que milagre foi esse? Isso nunca me preocupa, uma pessoa que milagre. mente, Agora, poxa, que tem um pessoal que mente. Start, assim, que até a gente buscar o psicólogo, a gente buscar a mudança, que foi?
Maíra aqui. Tem um pessoal que mente. É, porque a gente sabe que fala. Mente pra entendeu? tudo, toma bomba. É, tipo assim, Enfim. porque eu acho que a mentira ela é ruim pra quem. Assim, eu tenho muita responsabilidade com quem. Então, assim, eu posso não falar, mas se eu falar, eu vou falar a verdade. Sabe como é? Tipo Sim. assim, eu posso não falar, que é um direito meio de qualquer pessoa. Mas se eu falar, tipo assim, você emagreceu como? Ah, minha filha, eu cortei o peito. A menina vai. No outro dia meu peito tá caído, no outro dia meu peito tá duro. Ah, foi malhando? Não foi, nega. Botei, eu tirei. Porque é importante dizer, porque senão a pessoa se compara e fica achando que, se eu compara. comer bem, se eu me alimentar bem e malhar, não vai E ser. era isso que eu ia não falar, é assim, porque criadores de conteúdo pretos, que nem vocês, que têm essa responsabilidade com os seus seguidores, estão mudando o mercado, né? E esse mercado da estética, inclusive, esse mercado publicitário também, do que é que vai, de como é que vai, do que está fazendo, porque a gente até aqui a gente falou sobre essa questão de como a mídia, né, moldou os nossos pensamentos, mas eu acho que vocês acabam fazendo esse outro contraponto, né? Então, e além disso, uma coisa que eu queria falar também é termos profissionais negros na área de saúde. Eu acho que isso é importante também, porque quando você... Eu sei que a médica que faz as suas cirurgias é uma cirurgia negra. E eu tenho certeza que quando você senta com ela e você fala, porque tal coisa me incomoda, eu queria assim, eu queria assado, ela entende o que é que você quer dizer. Porque ela tem o mesmo tipo de corpo que você, ou se ela não tem, uma prima próxima tem. Então, eu acho que... E não banaliza, né? Isso. Não banaliza minhas questões, porque assim, ó, tem coisas que tem gente que fala assim, queria ter isso que você tem. Tem muitas coisas que é aquilo que a gente estava falando assim, ó, o bullying de antes incentiva o procedimento de hoje, tá? Então, assim, muita coisa que eu ouvia quando era ridicularizada, tipo assim, eu tenho uma brachdátila, eu já pesquisei, minhas amigas sabem o quanto que eu já pesquisei para fazer uma intervenção nisso aí. Porque só eu sei quantas vezes eu fui para a praia e passei a praia toda com meu pé enterrado. Sabe como é? O quanto que eu começava a me relacionar e nunca deixava um homem pegar no meu pé. Sabe, assim, eu grávida do meu marido querendo fazer uma massagem porque eu tava com o pé inchado e eu não deixava. Porque aquilo causava em mim uma angústia tão grande. Porque como as pessoas riam tanto, eu passei minha vida toda ouvindo piada, as pessoas ridicularizando, que eu mesma tinha uma repulsa porque eu me lembrava de tudo aquilo que as pessoas me diziam. Então, assim, foi preciso muita terapia, inclusive, e saber também que não tem o procedimento. Quer dizer, até tem, mas ia mexer... Ia mexer com o meu equilíbrio, ia causar muita cicatriz e poderia mexer em algum tendão. Então, a recomendação da minha cirurgiã, Tatiana Novaes, foi que eu não fizesse. Mas era uma necessidade exatamente para não ser mais ridicularizada. Às vezes, tudo que a gente quer é só que deixa a gente em paz. Então, assim, quando você se torna o tempo todo o alvo, a piada, às vezes você faz para se livrar. Você quer se livrar do ataque, sabe? E é fundamental que a gente diga, porque depois eu vejo as pessoas falando assim, né? Quando eu estava falando sobre estética negra, Bebês falou ali de cabelo, sempre vai ter, aí é melhor até já adiantar um satanás, sempre vai ter uma pessoa para dizer, o negro mesmo não se aceita e faz isso com o cabelo. Sem esquecer que foram essas mesmas pessoas que ridicularizaram a gente o tempo todo, de chamar a gente de cabelo de bombril, de cabelo de palha de aço, de dizer que o cabelo da gente, que a gente é negra do cabelo duro, que não gosta de pentear. E aí depois, isso mexe com o psicológico. A gente não pode esquecer que essas informações que são recebidas, elas não são apagadas. Essas informações vão sendo acumuladas. E a gente vai levar ao resto da nossa vida. A gente pode tratar, aprender a expurgar, mas muitas dessas informações vão ficar. Em especial quando você recebe elas na primeira infância. Não sou eu que estou dizendo, não, é a psicologia mesmo. Você falou agora do bullying, né? Da questão do bullying, que a gente busca a mudança a partir daquela memória infeliz lá de trás. Eu queria saber se a opinião de vocês, existe um procedimento estético que vocês acham que as pessoas fazem, que o nosso povo faz, por questões racistas? Sim, o que mais tem. O que eu acho principal é o nariz. Rinoplastia. Rinoplastia, principalmente. E outra coisa, eu achava meu nariz lindo. Comecei a receber. Olha o nariz dela, gente, como é enorme. Isso trabalhando com internet. Isso trabalhando com internet. Meu Deus do céu, agora eu tenho que estar olhando o meu nariz, tenho que estar prestando atenção no meu nariz. A mesma coisa que você falou, tipo uma coisa assim que você... Nunca prestou atenção. Isso aconteceu comigo, sabe o quê? O povo falava do nariz de Carlinhos Brau. Quando eu era pequena,
na escola sempre tinha umas piadas assim, e eu lembro que eu fazia assim, gente, eu nunca parei pra prestar atenção no nariz de Carlinhos Brown. Aí eu lembro que, tipo, e aí eu nunca lembrava, quando eu via Carlinhos Brown, eu adorava Carlinhos Brown, então eu ia curtir, ia, enfim, né, dançar, cantar a música dele. E aí eu ficava assim, aí um dia, eu não sei, eu vi uma foto dele pintado assim, aí de fato o nariz dele ressaiu, mas não aos meus olhos, né? Não pelo tamanho, mas pela pintura que ele tinha feito no corpo, era uma revista, enfim. E aí eu falei, gente, e aí eu entendi ali que eu não prestava atenção no nariz de Carlinhos Brown, porque era o nariz que eu via e nos meus familiares, ali subindo, descendo Curuzu, no Santo Inácio, onde eu passava, era o nariz de uma pessoa Parecido preta. com a gente. Então não era uma coisa fora do comum pra mim. Era capaz de eu prestar mais atenção no nariz super afiladinho, que pra mim... Posso falar uma coisa? Quando eu vejo uma pessoa, gente, tem nada a ver, eu não tô bem. Quando eu vejo uma pessoa com nariz muito afilado, eu dizia assim, gente, eu criança, eu dizia, como é que respira? Como é que tira a meleca? Porque eu tava acostumada a ver nariz largo. Então, toda vez que eu via, eu tinha uma coleguinha na escola, eu também estudei em escola particular, que ela tinha o nariz bem afilado. Aí eu conversava com ela, e eu sempre conversava com ela, assim, olhando pro nariz dela, e meio com a pena, assim, dizendo, meu Deus, coitada, ela não respira. Eu pensava que era que nariz bonito. perfeitinho você tem. E quando pessoas pretas têm esse tipo de nariz, assim, nossa, olha só, os traços tão finos, né? Exatamente E isso que vai passando. Aí tem uma pessoa preta do lado que não tem esse nariz, não tem esse traço fino, fica, ai meu Deus, então eu preciso ter. Eu lembro de colegas minhas que elas botavam pregador no nariz. Eu lembro que eu ficava, quando eles me contaram, também, eu ficava assim, mas gente... porque eu vi os outros botando, não entendia. Minhas amigas da infância também botaram, e todas ficaram com um calombo aqui, ó, um tombo enorme no nariz. Hoje estão doidas para fazer cirurgia para tirar o calombo que elas mesmas fizeram lá atrás por conta desse bullying infeliz que elas ouviram. Mas, e aí, falando de nariz e de harmonização facial, eu vejo que hoje também existem alguns profissionais que fazem harmonização, realizam harmonização nos seus pacientes e eles ressaltam as características. Então, eu já vi pessoas que foram fazer ali uma harmonização e fazer alguma coisa no nariz, mas você não perde a característica de ser um nariz de uma pessoa preta. E eu acho que isso é muito importante, é olhar para esse espelho e se reconhecer, né? E você olhar, de fato, ter uma harmonia, então, e não uma desarmonia, né? Com certeza. Eu sou a favor da harmonização, gente. Eu também. Eu também, eu sou a favor do que a pessoa quiser fazer. Se você harmoniza... Eu acho magnífico. Eu acho magnífico você conseguir fazer com que a pessoa... Alguma coisa assim, sabe, no seu rosto que te incomoda. Assim, que é uma coisa sua mesmo, você está querendo ali melhorar esteticamente. E acho que você pode fazer, você vai fazer seu negócio. Se jogue. Eu acho que assim, amor próprio, né? Corpo livre, eu falo tudo isso. Eu defendo o amor ao próprio corpo, que se goste, se ame e transforme aquilo que te incomodar. Porque tem gente que fala assim, você falava tanto de corpo livre, de amor próprio. São coisas distintas. Eu acho que dá pra gente gostar da gente, da nossa... Acho que dá pra gente gostar da gente, da nossa aparência. E também tem as coisas que nos incomodam, porque isso é assim na vida. Porque senão fica parecendo que qualquer coisa que você fale, não é você que... Não, gosto. Tem coisas em mim que eu gostaria de mudar. Tem coisas, por exemplo, eu queria mudar minha altura. Eu queria mudar a questão... Não vai estar dando altura. Até tem, tá vendo? No procedimento. Vai fazer... Tem, Pra mudar a altura? Aumentar um procedimento. Eu tenho uma questão que eu passo horas pesquisando coisas que talvez eu nunca vá fazer. Mas eu gosto de me informar, talvez por isso que o menino não saiba. Eu estava pensando exatamente isso, que o menino ali lendo uma língua que quase ninguém sabe, ele sabendo o que era a língua. Eu gosto muito de pesquisar. Então, assim, porque é muito importante, tipo assim, gosto de você, mas se algo te incomodar, agora o que eu sempre digo faça porque te incomoda. Não faça, meu marido não gosta do meu peito caído. Choque de marido, que vai ter uma pessoa que gosta do seu peitinho caído. Eu me lembro você gosta do seu inclusive, eu tenho esse testemunho. Eu tinha um relacionamento, o rapaz falou pra mim, quem vai te querer com esse peito caído? Eu falei, vou descobrir. Saí e descobri, né? É muito ruim. Eu quero fazer um testemunho aqui. É muito ruim entrevistar a amiga, porque eu sei todos os personagens da história, entendeu? Mas já meu marido é maravilhoso. Meu marido é o cara que vê o meu dedinho do pé aqui e ele faz, cadê ele? Meu culpado errado. Maravilhoso. Mas também não vale nada, né? Não é assim. Não faz assim dele não, que eu não gosto. Eu tô por causa do feijão que ele faz. E presta atenção também nesses maridos que ficam falando,
que eu quero você assim, que eu prefiro você assim, pegue sua visão. Pega viu? a Porque visão. tem isso também, porque assim, tem um cara que quer que a mulher, quer transformar a mulher, quer esculpir, entendeu como é? Faça se você quiser fazer, não se submeta a uma coisa porque ele tá mandando. E tem um cara que ridiculariza a mulher, vai ser como você tá feia, olha como é que você tá gorda. Que é uma tentativa, inclusive, de minar sua autoestima. E às vezes a gente está super bem resolvida, sabe? Às vezes a gente está super feliz. Porque isso também é uma forma, inclusive, de tentar te responsabilizar por algum comportamento escroto que, porventura, ele venha a ter. Porque homens fazem isso, adoram tentar minar a autoestima de uma mulher bem resolvida. Porque uma mulher bem resolvida, uma mulher livre, para eles são sempre mulheres perigosas, porque sabem que a gente não vai se importar. Entendeu? Que a gente sabe, minha filha, que de fome você não vai morrer, sempre vai ter um nervinho para cair no seu prato. Não é de comida que eu tô falando. Já diria quem, Beli Daltro. Sempre tem um negão careca esperando você no Garcia. No samba, Eu no já achei samba. negão careca em tanto lugar desse Brasil, não só no Eu Garcia. não posso, tá vendo? Aí você falou, Fã de mesmo mim. testemunho, eu posso dizer. E o quê? Que é horrível estar aqui E do você lado de uma sabendo amiga, porque eu tô todos os sabendo agentes da história. Careco e careca. Virou arquivo E confidencial. já vira também, sabe, falando um assunto mais pesado, desculpa. Um Pesado. traço. Não, é sério, um assunto pesadinho mesmo. Já vira um traço para você identificar que é uma pessoa que quer manipular você. Sim, um traço Então, tóxico. um traço bem tóxico que você precisa ir. A pessoa que tá com você tem que gostar de você do jeito que você E relacionamentos como esse colocam a gente no lugar irreal, né, velho? Sim. A gente entra no padrão louco de querer atingir aquilo que a gente nunca vai atingir. Que bom Porque que- para a pessoa não é sobre atingir, nem para você, nem para a pessoa, é sobre atingir um E padrão. tem uma outra parada também, que é quando tem gente que questiona, tipo assim, né? Porque Bebês estava falando, eu acompanho Bebês, eu sou muito sua fã, Bebês. Inclusive, acho você uma profissional excelente. E é muito importante dizer, você trabalha com beleza, com estética, assim, você é uma das profissionais. Toda vez que eu entrego o meu rosto, eu saio dali muito feliz, muito satisfeita, muito contemplada, não tem, sabe? Eu fecho o olho e sei que eu vou estar extremamente bela. E aí eu vejo que toda vez que você posta, né, sobre os seus relacionamentos, as pessoas querem questionar a veracidade ou não, se você é mulher para aquele cara ou não. E eu quero dizer, bebês, que você é mulher pra caralho. Inclusive, acho que os caras têm que se organizar mais para ficar do seu lado, porque você é excelente, você é maravilhosa, entendeu como é? E esse lugar, inclusive, de questionar é exatamente porque a gente está acostumada a achar que a mulher tem que ficar com qualquer coisa, sabe? E isso é muito cruel. E você é um mulherão da... Pode falar mulherão da porra? Pode. Mulherão da porra. Eu também entendeu? acho. Ah, pelo amor de Deus, menino. Isso eu posso falar logo. Aí e me bota num lugar como se eu fosse a pessoa que vou atrás. A pessoa E não que, tá o que você sendo, tá né, fazendo? fia? E Você a tá gente que tomando tá do banho lado de de cá quê? que sabe, E a né, gente tá Beres? ligada que às vezes as Que pessoas que pegam estão até atrás de os você. Ó, avião, tudo. de longe, vem de longe. Nada. Pra pegar, pra comer o pãozinho Eu delícia. estou dizendo que é O ruim. pessoal vem Segura. comer o pãozinho delícia. Segura. Não, você não pediu um pãozinho delícia, menina? Encomendou? É isso que Poxa, eu tô falando disso aqui. Não, mas isso é importante falar, gente, porque as pessoas gostam de condicionar. O fato de você estar com uma pessoa padrão, como se você não fosse alguém suficiente para aquela pessoa. Aí, ou então ainda faz uma parada que é de achar que a pessoa tá com você por interesse. Exatamente. Sabe? Você É como tem se algo a você não oferecer fosse que digna não de se- ser amada só por você ser quem você é. Você não é bonito o suficiente, a pessoa viu o que de você. Deixa eu falar, que eu ia falar. Gente, às vezes você tem Tô nervosa. uma energia, você tem um axé, você tem um borogodó. E tem o rostão, né, entendeu? Beberes? Tem um rostão. O rostão, a beleza. Faz um negócio gostoso, sabe? Tenha sentada. Tem um tenha beijinho papo. gostoso, um Ai, cheiro não tô atraente. Às vezes Não pode você sentar, é deixa eu ficar foda, nervosa. entendeu? Independente do outro, você tá ali, fiquei você lembrando. traz a energia, entendeu? Tem um negócio de um axé também circulando. menina. O axé que ela tá falando é o olhar. Cadê minha câmera? Daqui, né? Essa menina, quando ela me olhou, eu disse, ela não gosta Gosta do não, que ele filha, tá querendo. calma. Lucas Não até gosto Mas ficou. porque esse mal eu não vou É morrer. o quê, Lucas? Tu não gosta do que a gente nunca sabe, meu filho? Que às vezes a gente... Ah, não, mãe. Não, mãe. Pera ainda. Meu filho, eu acredito que o ser humano é fluido. Não, não, não. Mas ela tem um olhar que eu acho que o axé vem aí. Eu achei que você ficou com a boca cheia de água 2 vezes aí pra olhada de Aí eu beijo. engoli na hora, eu disse aqui, ó, já passou. Se veio, foi. Eu não tô bem. É melhor não fazer É, comigo, porque eu tô pois é. doente. Às vezes Bora, é bora, Puxa o bora. fio, puxe. Bora, É, bora. praga, Vamos, praga. vamos para as perguntas que a gente foi fazer com o público. Vambora. Vamos. Antes eu quero perguntar a vocês, só pra dar o gancho da galera. Você é satisfeita com você hoje? Ave Maria.
Eu acho Dos até pés que à eu tô cabeça. com Agora problema. você que Dos ficou com água pés à na cabeça, boca. não, até o punho. Mas entenda, eu tenho uma questão que é... Lucas, meu filho... Eu tenho vontade de voltar no tempo e falar pra mim, assim, me chamar e dizer assim... Fique em paz. Você é uma menina linda. Porque, assim, eu sou muito bem resolvida e vou te falar mais, assim... Eu sou muito bem resolvida comigo mesmo. E eu acho que eu tenho um parceiro que me faz acreditar. Às vezes, quando eu estou insegura, porque entenda, gente, é muito importante dizer. Estar bem consigo mesmo não quer dizer que não tenha dias que eu não fale, eu não estou legal, estou me sentindo feia, não sei o quê. E aí eu olho e eu vejo que meu parceiro, tipo assim, meu parceiro é um cara que eu tô com cabelo, sem cabelo, tipo assim, às vezes eu tô lá em casa, né, tô trançando e ele passa, mas porra, e aí? Eu digo, pelo amor de Deus, meu filho. Não tem condições. Eu tô com a metade do cabelo colocando, é outra coisa. Então, assim, você está feliz com você, que para mim é o mais importante, porque eu me amo, tá? Eu me amo e eu me basto. Isso é muito importante, eu digo para meu marido, adoro ele, mas eu me basto. Eu me gosto demais, eu sou muito feliz comigo. Mas tem um cara que é parceiro, que é meu amigo, e que olha para mim e que entende, inclusive, a plenitude da mulher que ele tem. E as subjetividades também. Porque, assim, quando a gente fala muito de amor afrocentrado, quando você se relaciona com uma pessoa que consegue entender, às vezes, suas questões, suas dúvidas, porque tem gente que não consegue, às vezes, entender, fala, que besteira. Então, assim, às vezes, eu falo, deixa eu botar aqui a peruca rápido, eu tô conversando com ele, aí chega alguém na porta, eu digo, deixa eu botar a peruca aqui, aí boto a peruca, aí ele fala, menina, você não atendeu sem peruca? Eu digo, eu vou dar essa ousadia. E aí ele mesmo vem e fala comigo, tem toda uma cumplicidade, de uma compreensão de que tem coisas que vem mexendo com a gente lá de trás. Então, assim, sou feliz comigo. Tenho as minhas questões, tem dia que eu me questiono, tem dia que eu tenho dúvidas, mas meu saldo, posso dizer que é positivo pra caralho. Desculpa, eu me gosto muito, Eu meu sei filho. que Eu na me chamada gosto, de vídeo é que a gente vê. eu me gosto muito fica Você mesmo. acha que admirando. tá olhando pra você, ela Meu vai filho, pra eu cá. sou afim de mim. Se eu pudesse, eu me casava Agora, comigo. eu só vim ficar afim de mim depois de velho. Eu também, depois de velha, meu filho. Depois de eu meus tenho 30 e 27 poucos anos, anos. desculpe. Rapaz, Depois de... meu filho, não é ser sua Eu mãe, tenho meu 27 filho. anos, mas eu acho que essa ficha só caiu. Primeiro que as pessoas me diziam que eu não era pra tela. Assim que eu entrei no jornalismo, me disse, vai morrer dentro da redação, produtor, escrevendo a vida toda. Minha câmera Estamos é essa aqui, aqui. ó. Eita, da frente. minha Fulaninho câmera é que essa me aqui. disse, eu lembro de você. Então, é importante, assim, a gente marcar. Porque eu vim mudar meu corpo, por exemplo, eu era uma pessoa gorda. Não vou dizer quantas eu pesar, porque é para não dar lugar ao Satanás. Mas me mediu de cima a baixo, dizendo assim, menina, era gordo. Treino pra caralho. Quem que te mediu? Não Não foi ela. Se você Tô quer perguntando que eu te você. diga que eu medi, eu falei, e ele é gostoso. Porque aí eu também não, meu filho, eu nem sirvo pra porque eu gosto. Você eu no gosto de um carnaval, negócio você não vai parrudo. lembrar não, que a Eu gente já gosto se do encontrou, a gente parrudo, já você se não trombou sabe nessa quem vida há um eu monte de sou, tempo. meu filho, Mas gosto eu do tava parrudo. precisando ouvir no dia que você me disse. Ela me olhou no rosto e disse a mesma coisa que disse a Daniel hoje. Você é bonito, viu, porra? Assim mesmo. E no se eu falei é camarote, porque eu achei dois, mesmo. dois. E se eu disse, falo- será que tá bêbada? É sério, eu juro. Ô, passou eu pensei nisso. Mas você não bebe, né? Menina, Assim na rua. Eu não falei não. Ah, Vou fechar a publicidade. Vou fechar a Às- publicidade. depende. Eu bebo sim às Depende. vezes. Mas tava pouco. Aí eu sim, porque foi na época de Davi Brito. Finado. Aqui já. É o que? Ai, que loucura. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, eu me empolguei com Que Maíra. Menina. Ele disse, não bata a ficha mais não. Mas, meu filho, olha, e uma coisa também que eu faço, tá? Até antes de beber e responder. Ah, eu passei protetor Não. solar depois de ouvir você nos stories dizendo que era importante. Ah, demais, meu filho. Minha Porra. pele. Aqui, ó, tô sem Mudou minha maquiagem. vida, eu bati Eu sou demais. muito eu botei de vaidosa, novo. mas eu ando sem maquiagem. Eu só tô maquiada quando bebê. Mas bebês, minha filha, a agenda de bebê, você tem que marcar com 3 anos de antecedência pra ver se bebê eles têm tempo pra te Graças maquiar. a Deus, né? Graças a Deus, eu Glória quero que a Deus. continue assim mesmo. Eu quero que continue assim. Eu quero que fique com daqui a 6 anos para a agenda com bebê de só 6 anos. Mas eu tô sempre com meu protetor solar aqui. Eu tô com meu protetor solar, meu Qualquer hidratante hora do dia, labial. eu lembro que você dizia, passe protetor qualquer hora do dia. Agora, o que eu quero dizer, quando eu disse pra você, é David, né? Daniel. Daniel, o que eu disse é Daniel, a gente precisa sim. Toda vez que eu vejo um menino preto, uma mulher preta, eu falo, se você é uma pessoa bonita, se for de verdade, né? Mas eu sempre digo, sabe por quê? Exatamente porque a gente não ouve esses elogios. verdade. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa dizer assim, você é uma pessoa bonita, você é um menino bonito, de verdade. Porque senão a galera que às vezes nem é bonita, mas é quem tá no comando, faz a gente duvidar da nossa beleza. Não tenha dúvida se você é um homem muito bonito, você é um menino muito bonito, não tenha dúvida, meu filho. Porque às vezes sempre tem um satanás, um coleguinha, filho do demônio, enviado de, né? Lúcifer. Que eu ia falar outra coisa, mas que eu me segurei.
pra poder fazer a gente duvidar da nossa beleza. E às vezes essa pessoa, na verdade, o verdadeiro feio é ela. Entendeu? É aquela pessoa satanaia. Entendeu? E sabe o que é melhor? Eu saí do camarote, peguei e falei, gente, Se eu tô te dizendo, eu tenho visão, menino. Depois que te ama, disse Empoderou, Maíra empoderou. Eu tenho visão, meu filho. É. Eu tenho idade. É igual meus meninos lá em casa, meus meninos até tem um problema, que eu acho que os meninos têm autoestima demais. A outra fala assim, mamãe, eu sou linda, né, mamãe? Eu digo, filha. E o outro fica com a boca toda lambuzada, que agora, né, homens negros também fazem skincare. Nego doce, deixa ela ver. Ela Ele é é nego tão doce. tão doce, que eu acho que tá diabético já. Fica se lambendo Deixe toda. ele. Eu não E gosto. Ela fica falando de Eladê. Eladê tá lindo, gatão demais. Mas pergunta se ele tem O dúvida. pessoal- Essa é a dúvida aqui que a gente Não, tem. Nenhuma, jamais. né? Mas ele nunca teve. Nenhuma. Nenhuma. Desde pequeno. Antes de puxar, eu quero ouvir você. Já nem lembra mais a pergunta, né? Não, se você tá satisfeita com você, é porque eu dei uma palestra aqui, minha filha. Eu falo muito, sabe por que eu falo muito? Porque a gente passou tanto tempo sem poder falar. E a gente tá aqui junto, 4 pessoas pretas falando. E eu ainda tô doente. Você acredita que eu tô doente mesmo? E eu falei, eu nem tô doente. Mas eu quero que você fale, Belis, que eu sou sua fã e eu fico empolgada, sabe? Se eu tô satisfeita? Se hoje em dia você gosta Rapaz, de eu você. tô bem, tranquila, sem pressão. Como é que eu posso te dizer? A espiritualidade me fez... como é que eu posso explicar? Eu tô espiritualizada, Ai, que lindo. sabe? É tipo assim, Tá às plena, vezes você né? Tá na pode sua estar bem, plenitude. mas se você não tá realmente bem no total, na sua totalidade, vai ter alguma coisa que vai tá faltando. Então, hoje em dia, nada falta, porque eu estou com a mente em paz. Eu acho que é isso. Se você está com sua mente em paz, você vive bem, você está bem. Tudo faz você se sentir bem. Então, eu tô ótima. Isso é muito bonito. Hoje em dia eu nada adorei. falta. Nada falta. Adorei essa frase. Isso é muito Você devia tatuar, nada falta. Nada falta, eu também. Bem no pescoço grandão. Deixa eu lhe dizer, esse gancho que você me dá é muito bom, porque a gente foi nas ruas, nosso repórter Lucas Andrade, que também é o nosso diretor, ele manda nas ruas toda. Minha irmã, foi as ruas questionar se as pessoas eram satisfeitas. E a gente ouviu muitos retornos de que elas não eram, não estavam, todas queriam mudar alguma coisa. Ouvi que a pessoa de bebê diz que ela Nada falta. nada falta. E foda. Rodou, bora ver o vídeo. E quando o desejo de mudar vira insatisfação, você mudaria algo em você? É isso que a gente vai descobrir dessa galera aqui agora. Me diga uma coisa, existe algo no seu corpo que você mudaria esteticamente? Ah, várias coisas. Se eu tivesse dinheiro, apagar e fazer de novo. Eu queria ter uma barriga negativa. Queria ser um pouquinho mais alto. Ficar muito mais linda, né, do que eu já sou, mais gostosa. Eu acho que talvez umas tatuagens. Eu acho que a barriguinha, né? Ainda mais aqui nessa cidade, né? Que todo mundo anda de sunga ali no Porto da Barra. Qual o ambiente onde você percebe que é mais nutrido a ideia de que a gente precisa mudar algo na gente? Tá em tudo, gente. Tá no Instagram, tá na revista, tá na TV. Eu sempre senti essa pressão e olha que eu nunca saí do manequim 40. Então você entra no fluxo, né? Mas aí depois você pensa assim, não, isso aí tá vindo desse lugar, das redes sociais, dessa exposição constante, né, de corpos. Então a gente começa a fazer essas comparações, né? E eu acho que é se comparar que vem o problema. Você consegue identificar quando algum desejo seu é mais imposição social do que um desejo de fato? Sei, mas é muito difícil corresponder. Nem sempre, mas na maioria das vezes sim. A pressão, ela existe, então a gente também não pode fingir que ela não nos atinge. Quando se dita o que é belo, as pessoas acabam cedendo a essa pressão e mudando alguma coisa que às vezes nem deveria, sabe? Às vezes era o que te deixava ser diferente e diferente único, um diferente seu. Por isso que é bom a gente estar sempre buscando orientação, fazendo terapia. Tá aí. É importante a gente descobrir qual a origem da nossa insegurança. Mas você mudaria algo em você? Meninas, agora eu quero falar o seguinte a vocês. Questionar, na verdade, sobre procedimentos estéticos inusitados. Por que isso, Lucas? Sei lá, você julgaria ou faria uma pessoa que bota um hialurônico no ânus para rejuvenescer essa parte íntima? Uma cirurgia na testa? Eu não Um julgo negócio de uma nada, diminuição meu da palma da mão? Mas você faria? Todas essas que eu tô falando aqui, celebridades fizeram, viu? mas... São estranhas, mas as pessoas não, fazem. Eu não julgo nada. Quer botar seu ácidozinho no...
Né? Tá Seu querendo astrozinho. seu ácidozinho. Ácidozinho. O ácido No hialurônicozinho. O ácidozinho hialurônicozinho no cozinho. Quer fazer, faça. Às vezes, né, às vezes tá gasto de tanto que a pessoa tá querendo. É aquilo que eu falei, a gente não sabe como é que bate na outra Exato. pessoa. A gente não sabe o que foi. E se eu faria até agora, eu acho que não. Eu acho que tá tudo ok. Entendeu? Mas, por exemplo, é aquilo que eu falei, meu dedo me incomoda. Sabe como é? Eu não sei como é que bate na outra pessoa. Você faria, Benes? Sei lá, não, tá ali tão escondidinho Até agora na não dele. precisa, né? É, até agora tá de boa, entendeu? Mas tem outros procedimentos que são, assim, inusitados. Tipo, mudar a cor do olho, cirurgia na palma da mão. Tem umas coisas bem Não diferentes, julgo quem né? faz, mas não faria. Né? Mas A gente tem- não tá... Fale. Fale. Não, termine. Não, pode ir. Não, porque tem uma cirurgia que a gente colocou aqui na lista, que é aquela cirurgia De da diminuição de diminuição testa. da testa. E foi a primeira vez que eu vi essa cirurgia, eu acho que foi com Gabriela Foi. Loran. A primeira que eu vi Eu vi foi com a ex-BBB, Thaís Braz. eu vi com Gabriela Loran a primeira vez. Duas E aí eu entendi ali, né, que eu falei, nossa, é uma coisa que incomoda ela. E aí eu queria ver, eu ficava ansiosa pro resultado, porque ela fez uma série, depois Bruna Gonçalves fez também. E eu ficava, gente, eu quero ver isso daqui a um tempo. E aí ontem eu tava vendo a entrevista com ela e aí eu lembrei disso. Aí eu falei, nossa, velho, a cirurgia ficou ótima, né? Então é estranho até que algumas pessoas façam. É. Porque no momento que ela fez ali, um monte de gente achou diferente. E aí, hoje em dia, eu lembro que eu olhei e falei, nossa, a cirurgia ficou ótima. Como a gente olha hoje para um peito, para uma abdominoplastia, né? Então, eu acho que tem isso também. A estranheza é só porque não é comum, né? E para mim, nada é estranho. Se É. incomoda, faça. Se incomoda, faça. Quer clarear o negocinho? Clareie. Quer fazer para deixar em formato de flor? Faça. Quer mudar a cor de olho? Eu não, tipo assim, eu não faria em mim, que é aquilo que você me perguntou antes. Eu me basto agora. Agora, o que me incomodava, eu já organizei, sabe? Como é? Não tem... De verdade, é muito massa isso. Não tem nada hoje que eu falo assim, isso aqui tá ruim. Não, pra mim tá tudo Mas pode ser organizado. que em algum momento tenha também. É, tá pode ser tudo que bem. amanhã É. eu acorde e diga, vamos clarear, É. né? Vamos botar um Exatamente ácido isso. hialurônico. Ah, que joia. Que tu que eu diga. Verdade. Não tem nada. Aí é dita isso. Pelo amor de Deus, gente, corta essa parte. Não tem necessidade. Ah, mas aí, minha filha, de repente, né? Tá gasto lá de tanto que... Nunca se sabe, né, também. Às Mas vezes... uma pedra me resolve também. Aí eu não posso, tá vendo? É dita isso. Olha só, agora eu queria saber de vocês se existe assim uma memória específica de vocês, ou na juventude, né, na infância, na adolescência, de vocês tentarem mudar alguma característica física, enfim, cabelo, nariz, boca, tom da pele, pra se sentir mais aceita. Tem uma coisa assim específica mesmo. Cabelo, principalmente. Minha Primeira primeira coisa. tentativa de mudar a minha aparência é quando eu coloco uma toalha ou uma camisa amarrada na cabeça para ter a sensação do cabelo nas costas, Sim. sabe? E aí quando começou a ter canaquelon, eu comecei a usar canaquelon, porque tinha essa coisa, né? E você percebe, a gente está falando aqui de estética, a quantidade de mulheres negras que estão tendo alopécia de tração, perdendo o cabelo, estão tendo vários problemas no couro cabeludo, porque a gente foi associando beleza, feminilidade a cabelo comprido. E nosso cabelo cresce para cima. Nosso cabelo tem outro tipo de crescimento. Então, muitas mulheres, para se sentirem belas, foram se submetendo a isso, que terminaram perdendo, inclusive, seus próprios cabelos, né? Então, assim, eu já fiz isso. Ó, essa é a minha primeira lembrança. Sabe, você está falando aqui, eu lembro, eu no quarto da casa de minha avó, com a toalha na cabeça, cantando Lua de Cristal. Você também, Beres, o Cabelo, né? cabelo principalmente. Foi o que mais me afetou. Aí era papo de não quero alisar, não quero alisar. Era isso. E aí eu alisava o cabelo, aí de um tempo ele já armava de novo e alisava de novo. Foi assim a minha vida toda. né? Era. Necessidade, queimava o couro cabeludo. Papo de maluquice mesmo. Mas hoje em dia eu entendo que eu estava querendo fazer parte ali, né? Daquele lugar, né? Hoje em dia... E acho que foi pelo cabelo também que muitas mulheres voltaram a se reconhecer, né? Porque a coisa da transição capilar com as blogueiras, né? E foram fazendo ali esse cronograma, ensinando a cuidar dos nossos cabelos, porque nós não éramos ensinadas. Eu acho que também a partir disso a gente viu muita gente entendendo, fez, eita, então, peraí, eu sou negra, eu tenho esse cabelo, meu cabelo é assim, porque muita gente não reconhecia o cabelo, né? Então, A gente não tinha espaço para isso, né? A televisão não ensinava isso pra gente. exatamente. A gente não tinha espaço para nada disso aí. Veio o YouTube. Lá de trás da mídia e da publicidade. O né? YouTube foi revolucionário nesse período. Porque começou no YouTube, né? Até a galera mostrando realmente como é que cuidava e foi para
para os outros meios, né? Eu acho que foi sensacional. Demais. Vamos para nossa dinâmica? A parte mais deliciosa A gente tem uma dinâmica agora com de vocês para hoje, para a fechar gente o nosso... terminar, a gente separou o seguinte nessa caixinha. Temos fotos da senhorita. Temos fotos da senhorita aqui dentro. Nada fotos comprometedoras. Eu quero fazer o seguinte questionamento a vocês duas, a partir dessas duas fotos. A criança de vocês reconheceria quem são vocês Nossa, hoje? e eu postei hoje várias fotos minhas. Oh, meu Deus do céu, tipo a minha mãe! A cara de O Camilinha. quanto vocês já mudaram dessas fotos até hoje? Rapaz, o mesmo olhar, o mesmo sorriso. Eu acho que a essência é a mesma. É isso. Coisa mais linda. Tô a cara de Camilinha pra isso. É Eu mesmo. tava pensando nisso. Quando eu vi essas fotos, eu achei você pequena, a cara de sua sobrinha e a Ayana, muito, e você também, muito. A Ayana muito parecida com você. Foi muito massa poder... Aqui eu achei a cara de Aladeia, aqui eu achei a cara de Ayana. Esse eu também acho. Eu também E a acho cara que é dela muito dele. massa poder ver meus filhos em mim, sabe? Deixa eu mostrar minhas fotos, eu não mostrei. Aqui eu tô com 11 anos, eu lembro que foi Réveillon. Aqui foi Réveillon, eu com 11... Não, 10 para 11 anos. Porque como eu faço aniversário em janeiro, eu devia estar com 10. Ia fazer 11. E aqui eu tinha 8 anos, foi na festa da escola, no centro social. É que eu estudava Centro Social de Educação. Eu acho que o que mais mudou nisso aqui é... O brilho no olho da de cá tá muito bonitinho, assim, esse brilho no olho. Mas eu acho que é... E essa daqui eu acho que tá vendo? Acho que eu tô com a camisa da Barbie, uma vontade, né? Tipo assim, era numa escola que tinha pouquíssimas crianças pretas. Assim, tinha eu e a irmã de Margarete Menezes. Era eu e a Aline, a gente era da mesma sala. Então isso mexia muito, né? Então provavelmente eu tô até numa pose... Muito engraçado isso, né? Eu tô na escola, eu tô numa pose desconfortável. Tá vendo? Eu tô meio tensa. Aqui eu tô em casa, todo mundo preto. Eu tô muito feliz, eu tô alegre, eu tô mais à vontade. Não sei, acho que as mudanças têm mais a ver com o que fizeram comigo do que com o que eu fiz comigo mesma, sabe? Tem algum pedido de desculpas que vocês queiram dar para essas crianças? As crianças que vocês eram? Eu já me desculpei, eu fiz as pazes comigo quando eu escrevi A Menina que Não Sabia que Era Bonita, assim. E eu acho que essa Maíra tem orgulho, sabe? Eu consegui cumprir com o que ela queria ser. Eu não peço desculpas a ela, eu agradeço. Porque ela acreditou em mim. Ela acreditou em mim. Essa Maíra que acreditou em mim. Ela sabia que era possível. Eu, até hoje, não sei. Mas ela sabia. Ela não tinha problema nenhum com isso. Rapaz, é só agradecer mesmo. Eu sempre fui uma criança muito feliz, mesmo com as circunstâncias, né? Que eu não entendia, não tinha entendimento. E graças a Deus que eu não entendia, mesmo que eu chegasse chorando em casa, porque já teve episódios que meu pai falou, né? Que eu chegava chorando, no dia seguinte eu já era a mesma pessoa de novo. Então, eu acho que eu sempre soube ressignificar as minhas dores, mesmo criança. E eu sempre fui assim, alegre, feliz, sempre. Eu acho que até hoje eu tenho essa essência e só agradecer mesmo por estar assim, seguindo realmente quem eu sou e tá bem. Elas viam o destino de vocês hoje? Essa daqui eu já sabia que seria jornalista. Eu disse que seria essa daqui com 10 para 11 anos. Eu disse que seria jornalista aos 11 anos, né? Ela já sabia, inclusive, ela tá até com um bolero, um negócio, uma coisa mais fechativa, né? Ó, um braço cruzado, tem uma imponência. Essa daqui eu já sabia. E mesmo quando todo mundo riu dela, quando ela disse que seria jornalista, porque isso foi motivo de piada, ela acreditou. Ela se tornou... Tanto que toda vez que alguém me pergunta de sonho, todas as pessoas acham... Trabalhar na televisão é um lugar muito importante, né? Ter esse destaque, esse reconhecimento. Mas eu me lembro da primeira vez que eu entrei numa redação para trabalhar. Foi ali a realização de um sonho que eu sonhei. Era o sonho dessa menina, sabe? Eu estava chegando lá, eu estava fazendo aquilo que eu me propus fazer, sabe?
Vamos terminar nossa dinâmica? Vambora. E a sua? Você imaginava? Rapaz, a minha sempre foi doidinha. Acho que ela sempre quis ser artista. Sempre quis ser artista. E chegou. Eu acho que é isso. E chegou. Nos caminhos Que virou. que foi seguindo, ela foi tomando o rumo dela. Demais. Essa daqui, esse último registro aqui, a gente usou a ajuda do IA para que a criança de vocês abracem quem são vocês hoje. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda! Ai, eu quero isso aí, gente. Que fofura, gente! E o que mais me chamou a atenção é que as duas estão olhando, se olhando assim, Com né? muito afeto. Olhando para vocês. Que coisa com- mais linda! Eu amo isso, gente. Que coisa mais linda. Eu acho que vocês agradecem a essas crianças e a gente também agradece essas crianças, né? Porque elas fizeram vocês se tornarem quem vocês são. E eu acho que vocês hoje comunicam para muitas pessoas pretas que elas podem ser quem elas são, do jeito que elas são. Se quiser fazer algum procedimento estético, que tá tudo bem, tá tudo certo, que a gente também tem direito a isso, né? Que muitas vezes, como você falou, Maíra, ali no início, nos foi negado, né? Parecia que era só supérfluo. Então, que bom que vocês existem, que bom que essas crianças existiram, que bom que vocês existem hoje para poder empoderar tantas mulheres. Eu sei que essa palavra tá tão assim em voga hoje em dia, né? Mas é de fato isso que vocês fazem. Muito, só existindo e sendo vocês. Que bom. Muito obrigada. A gente aqui agradece. Combinamos, eu queria que vocês agradecessem, assim, ao pessoal que ficou até o final com a gente, nesse segundo episódio maravilhoso, com a presença de vocês. Se vocês ficaram até o final, dá um joinha, curta. Ativa o sininho. Parece com quem? Uma menina que eu E conheço. seja tenha sido benéfico para vocês, tudo que a gente passou, né? Que demais. Tudo que a gente, assim, contribuiu. Eu acho que deu para contribuir em algumas coisas, né? Acho que a gente conseguiu contribuir, né? certeza. Eu só agradeço. Depois desse presente aqui, né? E tá tão bonitinho, eu me olhando com carinho, e eu sou toda filosófica, né? Eu tô me olhando com admiração, mas a Maíra de hoje tá olhando para frente. E eu acho que foi isso que eu aprendi com a minha criança, sabe? A sempre olhar para frente, a sempre ir mais longe. Então você que tá aqui, venha comigo, bora para mais distante, sabe como é? Porque quando a gente tem a cara que a gente tem, com essa cara aqui, até quando a gente chega longe, quando a gente acha que a gente chegou lá, tá longe de ter chegado lá. Porque pra gente as coisas continuam sendo sempre muito mais difíceis. E não é vitimismo, não é mimimi, são os dados estatísticos, mas a gente está cada vez mais lutando, modificando e chegando e ocupando. E quando a gente chega, aí não chega só a gente, chega um monte de gente com a gente. Eu passei a mesa toda aqui, o evento, o podcast, a conversa toda, muito emocionada. Eu tenho a idade de ser sua mãe, Lucas. E é muito massa eu poder estar nesse lugar de troca com um jovem, podendo falar tão bem. E aí eu fui ficando emocionada. Eu sou muito fã de Beberes, sabe? Não tem idade de ser a mãe, mas assim, posso ser uma irmã mais velha, de acompanhar o trabalho, de ver, tipo assim, Beberes antes ficava meio coisa, não, porque eu não quero que todo mundo saiba que eu sou filha de meu pai, para não achar que é por causa disso. E aí, de repente, ela entendeu, não, eu não vou negar essa parte da minha história e tá ali, ocupando esse lugar nas redes sociais, que é seu por vida, que você faz super bem, que é gostoso te acompanhar, porque você é uma excelente profissional. E é bom, e a gente tem que estar, porque tem uma galera que fica nesse lugar aí sem nem ter muito o que oferecer e se torna referência dos nossos e das nossas. E tá aqui do lado de Val, bem-vindo, que antes de qualquer coisa é minha irmã, é minha pessoa, que inclusive às vezes eu até esqueço da nossa diferença de idade. Foi uma menina mesmo que eu via lá no Curuzu, quando eu ia para o Ilê, e hoje eu estou aqui sendo uma das profissionais mais respeitadas da cidade, do Brasil, do mundo. Ela que trouxe Beyoncé pra Bahia, eu falo a todo mundo. Eu tô na rua, eu digo, não é que eu tô Tá vendo passando, que a gente não. ali Eu não trouxe o que ela veio no Passando jatinho mal. dela. Não importa. Mas é o que eu falo, não é o que aconteceu, é o que eu Quem falo. mandou aterrissar no Eu tô aeroporto de Cruz é passando você. mal, eu digo, não, eu tô passando mal porque minha amiga trouxe Beyoncé, aí por isso que eu tô passando mal. E é muito importante ter você nesse lugar, Val, nesse lugar de fazer acontecer, sabe? Eu sou muito realizada por ter você na minha vida. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter essa irmã que a vida me deu. E o da Ibia seguem lá, celebrando. Seguem vocês.
É isso, meu povo. O episódio de hoje foi emocionante, hein, Lucas? Foi demais, Foi demais. foi gostoso. A gente passou uma tarde que nem percebemos, É né? verdade. O horário. Falando sério, chorando, fazendo resenha, mas enfim. A parte mais importante é que a gente informou, se comunicou com você, que aguentou a gente até A agora. gente fala. Muito obrigada, muito obrigada. Foi demais. Muito obrigada por chegar até aqui. Só relembrando que todo dia 20 até março a gente estreia um episódio. Esse foi o segundo episódio. O terceiro episódio vai ser tão especial quanto esse, com convidados de altíssimo nível, assim como as nossas duas queridíssimas. Eu amo. Aqui, olha essa menina. E é isso, como o Beberes falou, fique ligado aqui nas nossas redes, aqui no YouTube, ativa o sininho, compartilha, curte e segue o Ibaía em todas as redes Tudo. sociais, tá bom? Beijo.